Existem dores que não passam fácil, feridas que ninguém vê, pessoas que marcaram nossa história de um jeito que dói lembrar. E talvez hoje Deus esteja te perguntando: você está pronta para perdoar? Sim, é verdade que todos sabem que perdoar não é nada fácil. Talvez seja um dos maiores desafios que temos ao longo da vida. Claro, falamos aqui de perdão mesmo. Perdão de verdade. Aliás, algumas vezes é difícil perdoar. Outras vezes, perdoar é muito difícil. E também, às vezes, perdoar é praticamente impossível. E se a realidade é assim? Então, qual seria a solução? Já que existem dores que não passam fácil. Feridas essas que ninguém vê. Pessoas que marcaram a nossa história de maneira que dói. Creio que a resposta está em agirmos, não como reflexão da nossa humanidade pecadora, mas como homens e mulheres de Deus que somos. As ações e reações de uma pessoa que tem Cristo sempre são diferentes. O que aos outros seja algo difícil ou até impossível, a nós é possível. Afinal, somos o povo de Deus. E se somos perdoados, e de fato somos, em Cristo, também podemos e devemos perdoar plenamente. A Bíblia disse que o nosso perdão era impossível. Afinal, toda a humanidade estava caída. A nossa iniquidade revela uma inimizade entre nós e o nosso Senhor. Toda a nossa inclinação é carnal, diz Paulo em Romanos 8, versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Reconhecer a nossa dor é saber que nós somos carnais, e por isso nós sentimos dores, emoções, tristeza, medo e tudo mais. E quando se fala em perdoar, não é porque você não está sentindo dor, ou não sentiu dor, ou não sofreu algo. Não significa que não doeu, mas significa escolher não viver prisioneira desta dor. Deus, ele não invalida a sua dor, mas ele não quer que você viva escravo dela. Como você tem lidado com o perdão? Qual tem sido a sua atitude quando alguém machuca você? Há facilidade em receber perdão? Seus filhos precisam ser perdoados? Seus amigos precisam ser perdoados? Seus colegas de trabalho precisam ser perdoados? A palavra de Deus, ela fala muito sobre perdão. Em Colossenses 3, versículo 13, está escrito: suportem uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. E para compreendermos melhor, quero falar com vocês de alguns pontos importantes. Perdoar é difícil, mas evidencia santidade. O contrário da santidade é pecado. A reação da pessoa que ainda não vive dirigido pelo Espírito de Deus sempre será carnal, violenta, agressiva e intempestiva. Quando estudamos um pouquinho o texto bíblico, logo percebemos que o autor está falando de santidade. E essa ênfase está no versículo anterior ao que nós lemos de Colossenses 3, agora o versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santo e amados, revistam-se de profunda compaixão e bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Veja que essas ações, elas são fruto do Espírito. Elas não são fruto de nós mesmos, da nossa natureza humana e carnal e pecadora que temos. Mas isso é um alerta aos santos de Deus. Um outro aspecto é perdoar
é difícil, mas revela obediência. Obediência a quem? A esta palavra que nós acabamos de ler. Obediência ao Senhor. Obediência ao Espírito Santo de Deus que agora age em nós. Revela a vontade de Deus em nós, para que nós possamos assim sermos imitadoras de Cristo. E se observar o versículo 13 que nós lemos, esse é um mandamento que o Senhor nos dá. E assim nós podemos observar que perdão, ele não é um sentimento. A gente escuta mesmo, acho que nós para nós mesmos já falamos isso de frente ao espelho. Não sinto vontade de perdoar, não sinto vontade de conversar. Porque nós recebemos isso como se fosse um sentimento. Não deve tratar ele como um sentimento, mas sim como uma decisão a ser tomada. Você decide perdoar. Aí depois desse ato de perdão, Deus vem e trata do seu sentimento. Quando você faz isso, quem você libera primeiro é você mesmo. O outro segue vivendo, vida que segue. Se você não perdoar, você continua presa. O perdão, ele não muda o passado, mas ele libera o seu futuro. Vamos ao terceiro aspecto. Qual foi a maior motivação de Deus para perdoar você e a mim? Podemos ter essa resposta no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Perdoar mostra amor. O amor deve ser o que nos motiva a perdoar, nas circunstâncias mais adversas. O perdão que veio até nós através de Jesus Cristo foi o que restabeleceu o nosso relacionamento com o nosso Pai eterno. O perdão que oferecemos é o perdão que nós recebemos. O perdão que oferecemos e o perdão que recebemos restaura todo e qualquer relacionamento quebrado pelo pecado. As ofensas, a violência, a maldade, a corrupção, a injustiça, a exploração. O resumo de todos os mandamentos é este: amar a Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. E o segundo maior mandamento é amar ao próximo. E chegando aqui no nosso último ponto, perdoar é difícil, mas é um ato de gratidão. No mesmo texto que nós estamos examinando, está escrito que nós devemos perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não temos saída. Ele já nos perdoou e agora nós também temos que perdoar, mesmo nesses momentos mais difíceis, mesmo naquela situação que humanamente nós julgamos impossível. Veja, isso é gratidão, um verdadeiro ato de gratidão a Deus pelo maravilhoso ato que Ele nos concedeu de nos perdoar em Jesus Cristo. Se você é uma pessoa grata pelo perdão dos seus pecados, fruto do grande amor do Senhor, então você agirá com amor e perdoará aqueles que também te ofendem. A gratidão está que nós não merecíamos esse perdão e mesmo assim ele foi concedido a nós. A verdade é que sem perdão não haverá paz, tranquilidade, felicidade, harmonia, comunhão, saúde emocional e espiritual. Todos somos humanos e erramos, uns com os outros. Isso significa que todos precisamos de perdão e precisamos perdoar também. O Senhor, Ele está sempre conosco, sempre.
A palavra de Deus fala que nós somos o santuário do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E por isso Ele nos fortalece e nos dá condição em Jesus Cristo como sendo o maior exemplo de perdão. Ele conseguiu perdoar a todos que reconhecem que nele há perdão. E por conta disso, eu e você temos também condições de perdoar uns aos outros. Reconheça a dor que você sente diante de Deus. Fale em voz alta para que você mesmo possa escutar a sua voz. Eu escolho perdoar. Ore por quem te feriu, mesmo sem vontade. O perdão, geralmente, ele é um processo, não um evento. Convido você a orar comigo neste momento. Pai de amor, te louvamos, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor, através do teu Filho, nos alcançou com um perdão tão grandioso, por um preço tão alto, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque sabemos que nós não merecemos nada de ti, muito menos que o seu Filho morresse na cruz, Senhor, para que nós pudéssemos ser perdoados. O preço foi muito alto. E nós pedimos, Senhor, nos ajude a imitar Jesus nas nossas ações, no nosso coração, em nossos sentimentos. Pai querido, que o teu Santo Espírito venha nos moldar de tal maneira que nós estejamos sempre prontos a perdoar aqueles que nos ofendem, Senhor. Ó Deus querido, sabemos que de nós mesmos nós não conseguimos, ó Pai, porque nós somos sempre, Senhor Jesus, voltados para as coisas carnais, Senhor, que nos separam de Ti, nos separam das pessoas que amamos e que convivem também conosco. Mas te pedimos, Pai, que no nome de Cristo Jesus, que o Senhor entre com a tua ação poderosa e nos ajude, Senhor, a orar por aqueles, ó Pai, que nos ofenderam e que nós possamos, Senhor, sinceramente conceder perdão a essas pessoas. No nome de Jesus, ó Pai, ajude, Senhor, mães perdoar os filhos, filho perdoar o pai, a mãe, que nós possamos, ó Pai, no nome de Jesus, amar ao nosso próximo como o Senhor tem nos ensinado, Pai. Deus querido, e nós sabemos que isso só pode acontecer se nós amarmos a Ti primeiramente. Encha-nos, Senhor, do Teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra é muito linda, mas nós sempre precisamos tomar uma posição diante dela. Se você, ouvindo essa palavra, veio na mente aí uma pessoa, duas, não sei, que te ofendeu e que você precisa perdoar e que você está com dificuldade, escreva no comentário, eu escolho perdoar. Compartilhe esse vídeo, pelo menos com uma amiga sua. E não deixe de deixar o seu like e se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito. Você vai receber mensagens como esta, que curam e fortalece a sua fé. Até o próximo vídeo.